Nós vamos dar início à parte de baixo do nosso biquíni. É uma hot pant, né? Ela é mais larguinha aqui na lateral. Aqui não foi usado elástico na perna nem na cintura, é ajustado com um colicê, mas você pode colocar elástico, eu vou dar as orientações para isso, tá? Esse aqui foi feito num tamanho G, nós estamos confeccionando a nossa peça num tamanho M, tá? Eu vou continuar usando esse tom amarelinho da Camila Fashion, a cor 291. Não falei no outro vídeo, mas é a 291, é um amarelo canário. Nós vamos iniciar um pouquinho diferente do que eu fiz nessa hot paint. Por quê? Nós tivemos um probleminha aqui com a cintura ficou muito ajustada. Então, como ela é mais justa que o quadril, ela tem dificuldade para a calcinha passar na parte do quadril. Então, nós vamos fazer um começo um pouquinho diferente do que está aqui, tá? Então, vamos lá para o nosso trabalho. Para esse fio, eu estou usando uma agulha número 2, que é quase 1,75 milímetros, ela é bem fininha. Mas você pode usar qualquer fio de sua preferência e agulha compatível. E nós fazemos por medidas. Então, eu vou fazer aqui o tamanho P, porém, você pode fazer P, M, G, GG, ou seguir a numeração de manequins, porque eu vou dar a dica já qual o tamanho que a gente vai fazer. Nós vamos iniciar com um tipo de uma sanfoninha, para ficar um ponto um pouquinho mais largo, mais laceado, para facilitar a passagem dessa calcinha na altura do quadril. Então, vou iniciar aqui com 1, 2, 3, 4 correntinhas e mais uma para virar. Vou fazer um ponto baixo em cada correntinha dessas. Então, 2, 3, 4. Vai ficar uma barrinha bem estreitinha. Uma correntinha para virar, vira o trabalho. Aqui no primeiro ponto baixo, logo a seguir da correntinha, na alcinha de trás, eu vou fazer um ponto baixo. No seguinte, também pegando a alcinha de trás, 2 pontos baixos. No seguinte, 3. No seguinte, 4 pontos baixos, tá? Uma correntinha para virar o trabalho. No ponto baixo a seguir da correntinha, na alcinha de trás, faço um ponto baixo, depois 2, 3, 4. Uma correntinha, viro o trabalho, pegando na alcinha de trás, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4. Nós vamos seguir fazendo esse trabalho até alcançar a medida necessária do nosso quadril. Como que a gente vai trabalhar essa medida? Nós vamos pegar a medida do quadril, ou da pessoa, ou da tabelinha que eu vou deixar aí logo a seguir, tá? E nós vamos tirar 30 centímetros dessa medida. Então, no meu caso, eu vou pegar um tamanho de quadril 94 centímetros, tá? Então, quadril do tamanho P, para mim, eu tô pegando pela tabela, equivale ao a numeração 38, e o quadril para essa numeração é de 94 centímetros. Eu vou tirar 30 centímetros, então vou ter que fazer aqui um cordão, uma barrinha com 64 centímetros. Eu já tenho isso aqui feito, olha aqui. Eu já adiantei o nosso serviço, tá? E medi, fiz na altura aproximada de 64 centímetros. Aqui para mim, na verdade, está dando 64, né? Mas se a gente for medir certinho, vai dar um 63. Por que que não vai dar exatamente a medida que eu preciso? Primeiro que a sanfoninha estica, então você não precisa ficar muito apreensiva.
e achar que tem que fazer exatamente essa medida. Tem que ser uma medida bem próxima, tá? Segundo, que a gente tem uma matemática que a gente tem que obedecer para fazer dar certo o nosso ponto. O nosso ponto de lex, ele é múltiplo de 8. Então, aqui, ao longo da carreira, cada carreira de ponto baixo vai corresponder a um ponto alto. Então, nós vamos contar aqui cada carreirinha, né? Até termos um múltiplo de 8. Então, aqui no meu caso, eu já contei, eu tenho 144 carreiras, tá? Então, aqui, olha, 144 carreiras dividido por 8, que é a quantidade de pontos de base que eu preciso para fazer os leques, é igual a 18. Então, ao redor dessa sanfoninha, eu vou formar 18 leques, ok? Então, sempre vocês vão tecer uma quantidade de sanfoninha até dar o tamanho do quadril menos 30 centímetros. Depois vocês vão contar quantas carreiras vocês fizeram, vão pegar essas carreiras, dividir por 8, e essa divisão tem que dar um número exato, tá? Pode dar 18, 17, 16, pode dar 19, tanto faz. Não tem importância a quantidade de leques que vocês vão ter, tá? O importante é que a sanfoninha comporte um múltiplo de 18, tá bom? Gente, eu falei errado no finalzinho da outra etapa. Não é múltiplo de 18 que você tem que fazer, não. Você tem que fazer uma quantidade de carreiras múltiplo de 8, ok? Fiz uma pequena confusão. Então, contamos as carreiras, medimos, tá tudo certinho. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai emendar essa barrinha para ela ficar circular, tá? Então, vamos juntar, ó, uma parte com a outra, tomando cuidado pra gente não torcer ela, não enrolar, tá? Olha, eu tô aqui, uma de frente para outra, e eu vou pegar passando pontos baixíssimos, olha, fazendo tipo uma costurinha, tá? Em cada ponto, um daqui, outro de lá, para unir as duas partes. Um da primeira parte, outro da segunda parte. Só isso. Certo? Quem preferir, pode deixar essa pontinha de início maior e unir com costura de agulha, não tem problema, tá? Então, aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte: nós não vamos fazer um ponto, ou ponto alto, ou ponto baixo, em cada carreira, não. Por quê? Porque a gente precisa fazer um espacinho para passar o nosso cordão. Então, nós vamos subir uma, duas, três correntinhas, vamos fazer mais uma correntinha, vamos pular a segunda carreira, na terceira aqui, olha, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo a próxima carreira, na seguinte, um ponto alto, tá? Uma correntinha, pulo essa próxima carreira, na seguinte, um ponto alto. Fica até fácil de identificar, porque é mais ou menos aqui onde tá a parte mais saliente aqui do nosso ponto. Então, se quiser fazer até na parte saliente mesmo, pode fazer. Eu tô fazendo aqui no ladinho que tá mais fácil para pegar. Então, vamos fazer assim, dando a volta ao redor, até chegarmos no finalzinho aqui da carreira. Cheguei ao final da carreira, conferi se eu tenho realmente a quantidade de pontos necessárias. Vou fechar na terceira correntinha aqui do início, né? Com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma carreira de equalização. Nós vamos fazer ponto baixo aqui em volta. Então, vamos fazer uma correntinha,
no mesmo lugar, um ponto baixo, aqui no espaço de correntinha, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo, na correntinha, um ponto baixo, ponto alto, um ponto baixo. Vamos seguindo assim até o final da carreira e a gente fecha com um ponto baixíssimo aqui no início. Prontinho. Olha que bonitinho que ficou, para depois a gente passar o nosso cordãozinho, né? Fica bem acabado. Agora, a gente vai iniciar a primeira carreira do ponto leque. Vamos subir uma correntinha e nesse mesmo local a gente faz um ponto baixo. Dou a laçada, vou pular dois pontos da base. No terceiro, vou fazer 4 pontos altos. 3, 4. Agora a gente pula 2, no terceiro ponto da base, faz um ponto baixo. Fazemos 1, 2, 3 correntinhas, pulamos um ponto, no ponto seguinte, um ponto baixo. Laçada, contamos 1, 2, no terceiro ponto da base, fazemos 4 pontos altos no mesmo ponto de base. 4. Pulamos 2 pontos da base, no terceiro, um ponto baixo. Fazemos 1, 2, 3 correntinhas, pulamos um ponto da base, no seguinte, um ponto baixo. E voltamos aqui a fazer o nosso leque. Pulamos 2 da base, no terceiro, um leque de 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Pulamos 2 da base, no terceiro, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, pulamos 1 da base, no próximo, um ponto baixo, tá? Vamos seguindo assim até chegarmos aqui ao início. Prontinho. Eu cheguei aqui para fazer as últimas 3 correntinhas aqui dessa carreira, só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma correntinha, dar uma laçada, venho aqui na cabecinha do ponto baixo do início da carreira e vou fazer meio ponto alto, tá? Então, eu já vou ficar aqui do meio do meu das minhas correntinhas para dar início à próxima carreira. Vou subir uma correntinha, aqui eu faço um ponto baixo. E agora, a gente tanto pode seguir na mesma direção, fazendo os pontos sempre pelo lado direito, ou a gente pode fazer como no bustier, fazendo carreiras de avesso e de direito, tá? Se eu seguir aqui do lado esquerdo, no caso quem é destro estiver fazendo, eu vou ficar com todos os pontos do lado direito. Se eu virar o trabalho e seguir aqui para esse outro lado, eu vou intercalar as carreiras. Eu vou fazer desse jeito porque eu gosto mais, eu acho que dá uma uniformidade melhor ao trabalho. Então, aqui, virando o trabalho, no primeiro ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos. No segundo ponto alto, vamos fazer mais 2 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos. No terceiro, fazemos mais 2 pontos altos. Ficamos com 6. No quarto, 2 pontos altos. Ficamos com um total de 8 pontos altos sobre o lequinho da base. Na correntinha, fazemos um ponto baixo. E prosseguimos assim, fazendo 2 pontos altos em cada ponto alto da base do lequinho, fazendo um total de 8 pontos altos sobre os lequinhos da base. No intervalo de correntinhas, fazemos um ponto baixo, tá? Seguimos assim até o final da carreira. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui no final da carreira, deixa eu desmanchar um pontinho para mostrar para vocês, ó, fiz o último ponto alto,
Agora, eu venho aqui no ponto baixo de início, faço um ponto baixíssimo, tá? Agora, quem tá seguindo do lado, só do lado direito do ponto, faz um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto alto, sobe 3 correntinhas. Quem estiver voltando como eu, só virar o trabalho e faz a mesma coisa, tá? Ponto baixíssimo no próximo ponto, sobe 1, 2, 3 correntinhas. Aqui nós temos um meio ponto alto e uma correntinha de avanço, tá? No próximo ponto, a gente faz um ponto alto e uma correntinha. No próximo ponto, aliás, minto, gente. Aqui a gente tem 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, e uma correntinha de separação, que equivale aqui ao conjunto do primeiro ponto. No ponto alto seguinte, fazemos um ponto alto, uma correntinha. No seguinte, um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. E no próximo, um ponto alto, uma correntinha. Então, nós temos aqui, contando com as correntinhas do início, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e uma correntinha, tá? O 8º ponto alto, nós vamos pegar, puxar a primeira laçada, puxar a segunda e esperar com 2 na agulha. Laçamos novamente, vamos para o primeiro ponto alto do próximo lequinho, fazemos metade de um ponto alto e fechamos juntos. Fazemos uma correntinha e seguimos. Então, segundo ponto alto, uma correntinha. No terceiro, um ponto alto, uma correntinha. No quarto, um ponto alto, uma correntinha. No quinto, um ponto alto, uma correntinha. No sexto, um ponto alto e uma correntinha. No sétimo, um ponto alto e uma correntinha. No 8º, um ponto alto sem terminar. No primeiro ponto do próximo lequinho, um ponto alto sem terminar, fechamos junto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e seguimos assim até o final da carreira. Chegando ao fim da carreira, fiz o 7º ponto mais uma correntinha, dou a laçada, vou fazer o 8º sem terminar. Vou contar 1, 2, 3 correntinhas. Aqui na terceira correntinha, eu puxo uma laçada e puxo os 2 pontos juntos, tá? Agora, a gente vai iniciar a próxima carreira de leques, né? E eles vão ser intercalados. Então, a gente vai ter um grupinho de carreiras numa posição, outro grupinho intercalado com essa mesma posição, tá? Então, se você estiver seguindo sempre do lado direito, é só subir 1, 2, 3 correntinhas, dar a laçada, e aqui nesse vão, você vai fazer mais, aliás, minto. Você vai já aqui, antes de subir as 3, como estava dizendo, né? Se você vai iniciar o seu lequinho pelo lado direito, então você vai introduzir a agulha aqui, puxar uma laçada e fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. E vai fazer 3 pontos altos nesse intervalinho. Então, tem o primeiro leque feito, tá? Se vai fazer como eu estou fazendo, carreiras de ida e volta, é a mesma coisa, você só vira o trabalho. E aí tem que prestar atenção, porque o intervalinho onde a gente vai pegar o nosso ponto é aqui, ó, onde a gente uniu com as 3 correntinhas do início da carreira, faz um ponto baixo, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, totalizando os 4 pontos altos do lequinho. Pula 1, 2 buraquinhos da base, no terceiro fazemos um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula um buraquinho, no seguinte um ponto baixo.
Sem fazer correntinhas, vamos direto aqui nesse intervalinho entre um leque e outro e fazemos 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Pulamos 2 buraquinhos da base, no terceiro fazemos um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, pulamos um intervalinho, no próximo um ponto baixo e seguimos adiante fazendo os 4 pontos altos aqui nesse intervalo dos lequinhos, tá? Pula 1, 2 da base, no terceiro um ponto baixo. A gente segue essa carreira até o final. As carreiras seguintes, né? A próxima carreira é repetição da segunda carreira do leque, depois vem a terceira carreira do leque. Depois a gente repete novamente essa intercalação de leques, né? Nesses intervalinhos que vão ser formados, tá? Então, não tem segredo, a gente vai seguir reto até atingir, olha, aqui eu tenho nesse tamanho G, 15 centímetros. Você pode fazer para o P entre 13 e 14 centímetros, para o M entre 14 e 15 centímetros, para o G entre 15 e 16 centímetros, para o GG entre 16, 17 até 18 centímetros de altura nessa sua lateral. Se você tiver a sua modelo, você pode ir experimentando para ver como vai ficando, tá? Ela não chega até o umbigo, ela fica um pouquinho abaixo do umbigo, uns 4, 5 centímetros, mas tem uma lateral bem alta. Então, vamos fazendo. Quando a gente chegar nessa altura, a gente volta para iniciar o fundo aqui da calcinha, ok? Pronto, eu cheguei na medida desejada. Para mim aqui, ó, está dando 13 centímetros até a cintura, onde eu tenho essa barrinha aqui, tá? Você pode fazer maior ou menor, isso fica a critério do gosto individual. Eu só recomendo que termine na terceira carreira do lequinho, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa parte de baixo aqui, o fundo da calcinha, tá? Frente e costas. Eu arrematei o fio e nós vamos tecer essa parte do fundo em separado. Como que nós vamos fazer? Nós vamos usar medida para iniciar. Então, nós vamos iniciar para o tamanho P, vamos fazer uma correntinha de 4 centímetros e vamos subir em ponto alto, reto, durante 4 centímetros. Então, nós vamos fazer um quadradinho de 4 por 4. Para o tamanho M, nós vamos fazer uma correntinha de 4 centímetros e meio e vamos subir 4 centímetros e meio. Para o G, vamos fazer uma correntinha de 5 centímetros e subir 5 centímetros. E para o GG, vamos fazer 5 centímetros e meio e subir 5 centímetros e meio. Eu vou deixar essas informações por escrito na tela a seguir. Como eu estou fazendo o tamanho P, eu vou fazer aqui uma correntinha de 4 centímetros. Então, fazemos o nozinho inicial e vamos fazendo uma quantidade de correntinhas até atingirmos 4 centímetros. Falta um pouquinho. Aqui eu já tenho uma a mais, certo? Então, aqui deu aproximadamente 4 centímetros. Agora, nós vamos fazer a primeira carreira em pontos altos. Subo 1, 2, 3 correntinhas para virar. Vou à quinta correntinha e faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos. Próximo, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no meu caso, eu tenho 11 pontos altos, mas eu vou conferir se isso deu 4 centímetros mesmo. Então, coloco aqui, né, sobre a fita métrica, certinho, 4 centímetros. Agora, nós vamos subir carreiras de pontos altos, 3 correntinhas para virar. A primeira eu já fiz, são as 3 correntinhas iniciais, e faço um ponto alto para cada, enganchou, para cada ponto da minha base, conferindo sempre se eu tenho a mesma quantidade de pontos da carreira inicial, porque nesse caso aqui eu ainda não vou aumentar a quantidade de pontos, tá? Venho aqui e não posso esquecer de fazer o último ponto alto sobre a terceira correntinha da carreira anterior, tá? Então, vai subindo, vai ficando retinho. Então, nós vamos fazer carreiras de ponto alto até atingirmos 4 centímetros. Eu acredito que 4 carreiras serão suficientes para atingir essa marca. Bom, pessoal, para mim deu 5 carreiras, né? Para medir 4 centímetros, tá? Então, varia de acordo com a espessura do fio, da agulha, não tem problema. Se der um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, milímetros que seja, não tem importância, porque a gente sabe que o crochê ele estica. Agora, nós vamos seguir adiante para fazer a parte de baixo e emendar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, qual vai ser a altura desse pedacinho que nós vamos emendar aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar com a medida do gancho. O gancho, ele é medido a partir da cintura, pela lateral da pessoa sentada na cadeira. Então, isso não vem muito ao caso, porque eu vou passar aqui uma tabela que é mais fácil a gente seguir, tá? Então, para o tamanho P, nós vamos trabalhar aqui com uma altura de gancho que vem desde a bordinha aqui em cima até essa pontinha aqui embaixo, de 25 centímetros, tá? Para o tamanho G, aliás, para o tamanho M, 26 centímetros. Para o G, 27 centímetros. E para o GG, 28 centímetros. Então, veja que a altura aqui vai aumentando de 1 em 1 centímetro, de acordo com o tamanho, tá? Então, o que nós vamos verificar? A gente inverte a fita métrica, vem aqui, coloca o 1 aqui onde nós iniciamos essa parte do biquíni e subimos até aqui a borda, né? E verificamos se dá 25 centímetros, no caso do P, ou os outros tamanhos, 26, 27, 28, conforme a gente determinou. Para que isso? Para a gente saber quanto a gente tem que tecer de altura nesse pedacinho, ó. Aqui, para mim, tá dando 11 centímetros e meio para juntar aqui, tá? Vai ficar mais ou menos 11 e meio. Então, vai depender do tamanho de peça que você estiver fazendo, ok? A partir daqui, nós vamos aumentar na lateral, tá? Então, aqui a gente vai aumentar um ponto cada carreira e vai ver a largura aqui se é suficiente. Se não for, nós vamos precisar aumentar um pouquinho mais, tá? Isso vai depender da largura que nós quisermos aqui na nossa frente. Uma boa largura aqui na nossa frente, né? Nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lequinhos, olha, gente, 9 lequinhos. O quinto lequinho é o lequinho do meio, né? Então, a partir do quinto lequinho, a gente pode ter
de 8 a 10 centímetros de largura aqui nessa partezinha da frente para juntar nessa peça, tá? Então, nós vamos tecer e aumentar e verificar se nós atingimos essa largura. Se não atingirmos com aumento 1 a cada carreira, que é a proposta inicial, nós podemos aumentar um pouquinho mais, tá? Então, já já eu volto para explicar como que nós vamos fazer. Então, vamos à carreira seguinte, né? Onde nós vamos fazer o nosso aumento. Subimos 3 correntinhas para virar. Aqui na segunda correntinha, nós fazemos um ponto alto e mais um ponto alto, que é o nosso aumento. Seguimos ponto alto sobre ponto alto. Normalmente, até o penúltimo ponto alto da carreira, tá? Então, aqui é o antepenúltimo. No penúltimo, olha, nesse daqui, nós vamos fazer 2 pontos altos, que é um aumento. E sobre a terceira correntinha da carreira anterior, mais um ponto alto. Então, primeiro aumento feito. Próxima carreira, fazemos 3 correntinhas para virar e vamos fazer aumento novamente. Então, no segundo ponto alto aqui da carreira, nós fazemos 2 pontos altos. E seguimos ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto. Cheguei no penúltimo ponto, vou fazer aqui um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base e mais um ponto alto na terceira correntinha do início da carreira. E vamos fazendo assim em todas as carreiras até nós atingirmos o comprimento necessário para complementar aqui o tamanho do gancho do nosso biquíni. Olha, pronto. Aqui para mim, já atingi 11 centímetros e meio, tá? E aqui na largura, também já atingi 11 centímetros, 11 e meio. Então, agora, a gente vai emendar essa parte aqui no nosso, na parte de cima, né, que a gente já teceu. Nós vamos ter que encontrar exatamente a metade de uma lateral a outra, tá? Você pode fazer isso contando os leques. Como eu aqui tenho 18, eu ficaria com 9 leques na frente e 9 nas costas. Então, o quinto leque é o meu leque central. Eu vou no ponto central do quinto leque e vou centralizar também a minha parte inferior aqui, a parte da frente, tá? É interessante contar a quantidade de pontos e a gente marcar o meio também dessa parte. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pontos, né? Então, eu vou marcar no ponto número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui vai ser a metade do meu trabalho. Deixa eu só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não, tá errado. Contamos errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem uma quantidade de pontos, contei errado aqui, mas de qualquer forma a gente achou o meio, metade para um lado, metade para o outro, tá? Então, a gente vai acertar com esse meio daqui, tá? Posso tirar esse outro marcador
Você pode colocar aqui o que você quiser, pode até colocar um alfinetinho, um grampinho, tá? E aqui a gente vai acertar para que lado, né? Em que posição que a gente vai ficar aqui em cada lado, tá? Então tem que estar equivalente para não ficar um lado torto, né? Um maior que o outro. Então aqui tá batendo mais ou menos nesse pontinho aqui desse leque, tá? Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, se aqui eu peguei, ó, 2 pontos, 2 pontos. Eu vou começar a unir aqui. Certo? Então, aqui vai ser o intervalinho que a gente vai usar para fazer a união desse pedacinho da parte de baixo. Você pode fazer essa união costurando com uma agulha de tapeceiro, ou pode fazer, ó, como eu vou fazer aqui, eu vou virar essa parte para trás, certo? E vou vir costurando com o próprio crochê, com ponto baixíssimo, tá? Respeitando os intervalinhos aqui que eu marquei. Então, aqui onde eu tenho o meu marcador, vou retirar o marcador para facilitar, vai ser meu primeiro ponto baixíssimo. Então, já introduzi a agulha e puxei o fio aqui para dentro. Próximo ponto, eu vou jogar aqui no intervalinho de correntinha. O próximo, eu vou jogar aqui no ponto alto, tá? Então, detalhe, nós estamos arriscando porque nós não contamos a quantidade de pontos de um lado e de outro na parte de cima. Então, você vai fazendo a sua costura, introduzindo de um lado e de outro, tá? Ajustando ela aqui, sempre com... Procura puxar um pouquinho mais esse ponto. Olha. Só para ter uma ideia de como está ficando o outro lado, tá? Você procura puxar um pouquinho mais o seu ponto para não ficar muito repuxado, tá? Deixa ele um pouco mais frouxinho. Nós vamos costurando esse pedacinho. Olha aqui, consegui fazer coincidir com a parte central. Vou tirar o marcador. Se você vê que tá repuxando muito, você faz uma correntinha de intervalo em cada ponto baixíssimo que você fizer, tá? Mas aqui no caso, eu tô vendo que não está repuxando. Dá para unir dessa forma, com tranquilidade. A gente já está chegando no finalzinho. Vou tirar o marcador e vou reforçar aqui a união do último ponto, para ficar tudo certinho. Puxa o fio, vira o seu trabalho e veja se tá tudo certinho, olha. Deu certo, tá? Então, pode fazer esse tipo de união. Agora, ela vai ficar um pouquinho grosseira aqui na parte de trás. Se você quiser reduzir essa parte mais grosseira, você faça, então, a união à mão com agulha de tapeceiro, tá? Pra mim, eu acho que tá bom, não tem problema, tá bem unido, né? O importante é não ficar uma costura, uma união feia aqui na parte da frente. Então, chegando aqui, você arremata o fio e vamos iniciar a parte das...
Bom, gente, agora para fazer esse pedacinho da parte de trás, é a mesma coisa. A gente vai marcar aqui nessa parte superior exatamente a metade, né? Onde a gente vai encaixar a nossa peça. Vamos fazer a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos na frente, tá? Para poder fazer o encaixe. Só que nós vamos ter, podemos ter uma diferença. Podemos escolher entre fazer a parte traseira exatamente igual à da frente, então ela vai ficar estreitinha, né? Vai ficar uma curvatura mais entrando no bumbum. Pode ser feito mais fio dental, eu não recomendo, eu acho que fica bem feio. Ou pode ser feito uma modelagem um pouquinho mais clássica, que ela abre um pouquinho mais aqui na parte de trás. Eu vou tecer para vocês, como a gente já fez a frente, né? Então, se você quiser repetir exatamente igual, você já tem um modelo para repetir. Eu vou fazer a modelagem mais clássica, tá? Como que nós vamos fazer? Se é o mesmo número de carreiras, nós vamos iniciar exatamente aqui, olha, do lado direito do ponto onde a gente começou a primeira carreira. E vamos dar uma laçada, né? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou engolir os fiozinhos. Olha, vou colocar aqui. Eu vou subir com ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E eu já vou fazer, nessa primeira carreira, um aumento, tá? A parte mais clássica, que o bumbum fica maior, a gente já pode ir aumentando desde a primeira carreira. Se você quiser, você pode tecer 2 carreirinhas retas e começar a aumentar a partir da terceira carreira, tá? Então, eu fiz aqui um aumento no segundo ponto alto, vou até o final, olha, já tô engolindo o fiozinho para ele ficar arrematado. No final, a gente só corta essa sobrinha. Então, aqui a gente vem tecendo. Cheguei no penúltimo ponto, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos na mesma base, tá? E na correntinha inicial aqui, eu faço o último ponto baixo, aliás, ponto alto. Podemos cortar esse fio de sobra, né? Ele já está embutido, não tem perigo de desmanchar. Deixa eu tirar ele pro lado. Eu acabei não cortando o segundo fio, fiquei com medo de cortar o fio de trabalho. Pronto. Agora, para virar, a gente sobe 3 correntinhas. E no segundo ponto, nós fazemos um aumento, tá? Seguimos adiante. Quando eu chegar lá no final, eu mostro o aumento no final da carreira. Prontinho, cheguei aqui no final, no penúltimo ponto, eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos aqui no mesmo lugar e o último ponto alto sobre o terceiro ponto, terceira correntinha aqui do início, tá? Então, ele vai abrir um pouquinho mais. Em toda a carreira, nós vamos fazer esse mesmo aumento no início e no final da carreira, tá? Aqui, para mim, deu 14 carreiras, então eu vou repetir as mesmas 14 carreiras. Quando eu terminar, eu retorno para nós fazermos a união da nossa peça. Pronto, pessoal, já fiz a parte de trás, olha, já marquei a metade, só para vocês terem uma ideia, olha, ela ficou maior que a parte da frente, tá? Então, isso é uma questão de gosto, é totalmente opcional. Nós vamos ajustar aqui o centro, né? O centro dessa parte que nós construímos agora.
com o centro da parte de cima. Vamos juntar um com o outro e vamos ver até onde vai o nosso trabalho, né? O nosso cantinho. Então, aqui, olha, o que aconteceu? Ele veio, aqui tem o primeiro leque, o leque central, o primeiro lateral e o segundo lateral. Ele vem aqui mais ou menos no segundo ponto do segundo lateral, pra mim, tá? Então, eu vou ajustar aqui, nesse intervalinho do segundo ponto, segundo espacinho, né? Aqui da lateral, e vou colocar no mesmo local, só conferindo, 1, 2, 1, 2, e vou fazer a mesma coisa, virar o meu trabalho pelo avesso, e vou fazer aquela costurinha em ponto baixíssimo, tá? Se você preferir, pode fazer a costura com pontos, com agulha de tapeceiro, ela fica um pouquinho mais delicada. Então, vamos tirar aqui essa primeira marcação e a gente vai puxando o nosso fio. Eu peguei de um jeito errado, assim é melhor. Não deu. Agora foi. E agora a gente vai encaixando uma parte na outra, juntando ponto com ponto até chegar na outra extremidade, tá? Eu não vou fazer aqui até o final, né? Quando terminar, eu mostro o resultado para vocês. Prontinho, pessoal, terminei a emenda aqui na parte traseira, tá? Agora, nós vamos aos acabamentos. A peça que nós usamos de inspiração, ela não tem elástico, é uma peça voltada para um uso mais sustentável, natural, então ela é feita com fio de algodão e não se usa nenhuma fibra sintética, elastano, principalmente na composição, plásticos, elastano, nada. Então, para esse caso, se você quiser, você faz só um acabamento de ponto baixo aqui ao redor da parte inferior e tá pronto seu biquíni, né? Essa parte lateral aqui, ela fica formando esses bicos. Alternativa também de passar uma carreira de pontos baixos por aqui, né? Porém, não há necessidade. Eu coloquei elástico, mas só nessa parte de baixo aqui. Vou mostrar para vocês como eu fiz isso. Você pode colocar elástico ao redor da peça toda, tá? Aí eu recomendo que você faça primeiro uma carreira de acabamento de ponto baixo aqui nessa parte da lateral, né? Aqui da perninha. E depois retorne colocando o elástico a partir dessa carreira, mas você vai perder esses bicos do leque, tá? Ele vai ficar um pouco mais reto. Para colocar o elástico aqui, eu usei elástico chato, ó, número 10, tá? Então, dá super certo, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que dobrar a pontinha aqui do elástico para fazer um acabamento, porque a gente vai colocar aqui a partir da metade, ok? Eu vou colocar nesse lado porque eu vou iniciar minha peça aqui. E vamos usar para isso linha de costura e uma agulha de costura normal. Então, eu vou esconder o nozinho que eu dei aqui na minha linha, tá? Dar uns pontinhos aqui nessa dobrinha que eu fiz para dar um acabamento nela, tá? Eu tô usando a linha da cor, a linha de costura da cor do fio que eu usei aqui para confeccionar, mas poderia ser branco também, porque meu elástico é branco. Outra coisa,
Nós podemos, né, usar um elástico colorido e no caso de não achar um elástico colorido, nós podemos tingir este elástico da cor do fio que a gente usou com tinta para tecido, tipo tinta acrylex. Dá super certo, fica muito bom. Como a cor que eu usei aqui, esse amarelinho, ele é clarinho, não dá muita percepção quando a gente vai, né? Olha, aqui do outro lado. Eu revesti direitinho o fio, então tem que puxar muito para ele aparecer, tá? Então, poderia ter feito um pouquinho mais de pontos baixos aqui, o fio não apareceria de jeito nenhum, tá? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos pregar, vou pegar aqui da parte de trás que vai ser mais fácil para prosseguir no trabalho, tá? Não vai ser colocado por baixo da peça, vai ser colocado em paralelo aqui com a peça, tá? Então, aqui eu vou prender esse fio nesses pontos, aliás, eu vou prender o elástico nesses pontos da lateral, tá? Procura prender por baixo que fica mais escondidinho. Deixa eu virar aqui a peça para mostrar para vocês. Olha, eu vou pegando aqui por trás e deixo ele em paralelo com essa parte onde eu quero franzir. Dou vários pontinhos aqui, na certeza de que o elástico não vai escapar, que ele vai ficar bem firme, tá? Então, a gente dá vários pontinhos. Depois, arrematamos o nosso fio. Cuidado para não embolar, né? Porque senão fica um arremate mal feito. Vou dar mais um nozinho de arremate. E vou esconder esse fio aqui para dentro e cortar. Vou deixar essa linha e agulha à espera pra gente fazer o acabamento na outra ponta. Então, o fiozinho ficou assim, ó. Nós vamos trabalhar com ele aqui ao lado. Então, vamos ao nosso trabalho, né? Eu vou prender o fiozinho aqui acima, olha, tem um espacinho. Eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo ou ponto baixo. Eu vou usar um ponto baixo, que fica, eu acho que fica mais firme. Esse fiozinho do início, eu já vou passar aqui pra gente ir arrematando junto, tá? Então, o que que eu faço? Aqui nessa direção onde eu liguei o fio, eu já faço um ponto baixo, olha. O ponto baixo ele tem que dar uma alongadinha. Procura não deixar o fio entortar, né? Cruzar um para cima do outro, deixa ele retinho, que ele fica mais bonito no acabamento, tá? Então, já faço um. Se quiser, faço mais um para ficar bem preso, bem acabado, tá? E vou fazendo aqui, olha, no outro lado eu peguei aqui nesse primeiro ponto, pontinho da borda, né? Nesse intervalinho e fui fazendo 2 pontos baixos, mais a emenda aqui das nossas carreiras, mais um ponto baixo. Mas se você quiser, você pode vir aqui no segundo ponto da carreira e introduzir no meio e fazer o ponto baixo, né? Se você perceber que vai ficando buraquinho, no caso do meu, o buraquinho ficou muito discreto, então não vi necessidade de fazer esse trabalho. Mas se você quiser, você pode vir no segundo ponto, introduzir na metade e fazer o seu ponto baixo na metade do fio. E sempre no intervalinho, né, de uma carreira com a outra, procura fazer também um ponto, tá? Dá uma esticadinha, depois que você faz uns 4, 5 pontos, dá uma esticadinha no elástico, para ele ficar ajustadinho. Observe que o elástico não pode torcer, tá? Ele tem que ficar retinho. E aí, você vai fazendo conforme
o seu gosto, né? Se quiser, pode dar, ao invés de 2 pontos baixos aqui nesse intervalinho, podem ser 3, mais um intervalinho aqui de uma carreira com a outra, tá? E pode usar esse truque de pegar no segundo ponto para diminuir a possibilidade de ficar um buraquinho aqui, tá? Então, a gente vai fazendo até o final. Sempre depois que faz uns 4, 5 pontos, dá uma puxadinha e dá uma endireitada no seu elástico. Não precisa puxar muito, tá? A redução aqui não pode ser muito grande, porque senão fica, o elástico fica muito apertado, mas ele tem que ajustar a peça ao seu corpo, tá? Eu vou fazendo aqui, seguindo adiante, né? Nós vamos contornar todo esse lado da mesma forma e sempre procurando dar aquela esticadinha, aquela ajeitada no elástico para o ponto ficar certinho. Quando chegar aqui na ponta, eu volto para nós fazermos o arremate. Tô chegando aqui no finalzinho, agora eu vou fazer o arremate dessa outra ponta para a gente poder finalizar o trabalho. Eu vou cortar aqui, deixando uns 2 centímetros, mais ou menos. Eu já estou no último ponto aqui da última carreira, né? Pra terminar, né? Então, deixei uns 2 centímetros. Vou dobrar 1 centímetro pra dentro, pegar o meu fio, dar um nozinho. Tava sem nozinho na ponta. Nozinho eu deixo aqui por dentro. Opa! Nozinho não aguentou, não. Deixa eu pôr mais devagar. Então, a gente vai fechando aqui essa dobrinha, né? Dando um arrematezinho nela. Fecha de um lado, fecha do outro. Tem muito problema, porque isso não é para não ficar aparecendo, né? Então, a gente já fez a dobrinha. Agora, a gente vem aqui, encaixa em paralelo, vira o nosso trabalho pelo avesso e dá aqueles pontinhos para segurar o elástico aqui nessa parte lateral, tá? Essa parte aqui da lateral da perninha, onde a gente vai depois arrematar o nosso trabalho. Aqui puxando, prende bem, para não dar problema depois, né? Eu tô usando o elástico número 10, mas se você quiser mais fininho, pode usar o elástico número 8, tá? Não recomendo que seja elástico maior que 10, porque vai ficar um volume muito grande no entrepernas, ok? Esse tipo de elástico você pode usar em todos os biquínis. Normalmente a gente usa o redondinho, mas esse tipo de acabamento ele fica muito bom com elástico chatinho também, tá? E ele é bastante resistente. Então, vamos aqui, ó, para finalizar, a gente faz alguns pontinhos a mais, porque afinal a gente tem uma dobrinha aqui do elástico. Não vamos economizar nos nossos pontinhos, né? Que é um pouquinho difícil onde tem a dobrinha de cobrir, tá? Depois a gente ajeita aqui por cima para ficar bem coberto. O importante é fazer bastante pontinho, tá? Acho que eu já fiz o suficiente. Eu vou arrematar o fio aqui nesse intervalinho, ó, ele tá chamando para fazer o arremate, para ficar tudo certinho aqui, tá? Faço uma correntinha e quebro o fio, não muito pequeno, que é para facilitar o arremate, se no caso você for arrematar com agulha de tapeceiro, tá?
Aqui por trás, a gente vai ajeitando o fio para cobrir, certo? Dá uma puxadinha. Está no avesso, não vai ficar aparecendo, ó, a gente teve o cuidado de, no direito, cobrir tudo direitinho. Esse fio a gente arremata, puxando aqui por dentro. Deixa eu dar uma puxadinha aqui, para vocês verem que a gente pode arrematar aqui mesmo, entre os pontos baixos que a gente usou para prender o elástico. Olha, vai passando o fio. Depois eu faço com um pouquinho mais de capricho, agora eu tô com pressa. E fica assim, ok? Fica ajustadinha a perninha, né, a parte de baixo, para não ficar aquele volume sobrando, né, principalmente depois que entra dentro da água. Agora, a última etapa do nosso trabalho é nós fazermos o cordãozinho para passar aqui na cintura, para ajustar a cintura, porque nós também não usamos elástico na cintura. Eu vou fazer um cordãozinho como eu fiz aqui na parte de cima do biquíni, no top. Eu fiz um cordão de correntinhas e voltei fazendo pontos baixos. Então, ele é muito simples de fazer, mas você pode fazer do jeito da sua preferência, tá? Que tamanho vai ser? Vai ser o tamanho que dê a volta na cintura e a gente deixa mais uns 30, 40 centímetros de cada lado, né? Então, mais 60 a 80 centímetros pra gente fazer o nozinho. Se quiser mais comprido, pode deixar mais comprido, tá? Aí é critério de cada um. Então, nós vamos lá fazendo, né? Fazemos um cordão, aqui você não precisa contar a correntinha, né? Não vai ter repetição dele. Ao contrário da parte de cima, né? Que a gente tinha que fazer alguns do mesmo comprimento, então era importante contar correntinhas. Mas aqui é só importante conseguir dar a volta na cintura e ter uma sobra para fazer um lacinho. Aí a sobra é a critério de cada um. 30, 40, 50 centímetros de cada lado. Aí vai a gosto de cada um, tá? Então, para voltar, a gente só vai fazer aqui as correntinhas. Ok? Eu vou fazendo aqui meu cordão, ainda não deu o comprimento, eu só estou mostrando, né? Fazendo os pontos baixos nas correntinhas, tá? Arremata as pontinhas direitinho para não ficar aparecendo e a gente volta para mostrar como passar aqui nos buraquinhos. Bom, passar o fio o fio de ajuste é super simples, tá? Eu já tenho ele feito aqui. Uma dica para você finalizar aqui a sobrinha de fio para não desmanchar, é bom sempre colocar um pingo de cola de silicone aqui na pontinha, tá? Vou colocar depois. E outra coisa que eu não falei antes foi a respeito do forrinho aqui no fundinho da calcinha, tá? Eu não fiz, mas se você for fazer, utilize uma malha que tenha elasticidade nos dois sentidos, tá? Tem forro próprio para biquíni, que chama elanquinha, para forrar maiôs e biquínis. Ela tem que ter a elasticidade nos dois sentidos. E tem malhas mais comuns que a gente encontra em qualquer loja, né, de tecidos, que é, por exemplo, a Liganete. A Liganete tem ajuste nos dois sentidos. Tem malha cotton, que também tem ajuste nos dois sentidos, né, elasticidade. E o ideal é você pregar antes de pregar o elástico para facilitar, né? Porque o elástico ele dá essa puxadinha e fica mais difícil. Então, nós vamos marcar aqui o centro do nosso biquíni. Eu vou marcar pela direção do leque, tá? Então, aqui tá meu leque inicial. E a gente vai passando, né? Aqui. Um por cima, outro por baixo. Se quiser usar o auxílio de uma agulha de crochê, eu peguei até uma mais grossinha.
Ou tem aqueles passadores de elástico próprios, né? Também pode ser um alfinetinho de cabeça que a gente vai passando com mais facilidade, tá? Mas para quem não tem nada disso, passar com agulha de crochê também é super tranquilo, tá? Não tem erro. A gente vai passando e vai ajustando. Então, eu volto para mostrar o resultado. E é isso. Prontinho. Aqui está a nossa calcinha finalizada, né? Espero que você tenha gostado, tá? E nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.